Política do Dia no Ar, já acolhendo com muito carinho os meus companheiros que me ajudam a fazer este quadro diariamente aqui na Um Dia TV. João Magalhães está de férias, mas está voltando. Esse pessoal gosta de férias, hein, Mayara Martins? Boa tarde para você. Já chegou, já vai entrar de férias também? Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todo mundo que está em casa nos assistindo. Pois é, amanhã eu já entro de férias aí, mas enquanto até hoje... não está de férias, a gente aproveita, viu, Mayara? Seja bem-vinda. Obrigada. Edna Maciel, aquele abraço para você, aquele abraço para Realengo, para o Maranhão, para Alagoas, para todo mundo, porque Edna é talvez assistida até na Lua. Boa tarde. Boa tarde a todos nós. Obrigada aí pela audiência de vocês e boa tarde aos colegas. Eliezer Rodrigues, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lívio, Mayara, Edna, telespectadores, uma satisfação estar aqui. Hoje vai ser correria, Eliezer. De certa forma, o mundo político hoje estava mais tranquilo. Estabilizou-se os ânimos. Falando em estabilizar ânimos, vamos falar de uma estabilização no nosso cenário político, porque o PL está se organizando para a composição de chapas competitivas de olho em 2022. O Eliezer conversou com o suplente de deputado Mainha, que de certa forma também avaliou que acredita que a política brasileira vai sofrer uma redução, um enxugamento do número de partidos políticos na atualidade. Vamos acompanhar esse contato com o suplente de deputado Mainha no ar. Disputa eleitoral para deputado sem coligações proporcionais em 2022. É assim que deve permanecer, pelo menos na perspectiva do PL. Líderes do partido não acreditam no fim desta regra pelo próprio processo legislativo. O que a gente percebe lá em Brasília é que há um desejo da maioria dos deputados, só que é um processo mais complexo, porque é uma PEC, precisa mexer com a Constituição. E as regras lá ditam que tem que ser votado em 2 turnos, com maioria absoluta, tanto na Câmara como no Senado. E o prazo é até o 1º domingo de outubro. Como há partidos que fecharam questão de não mudarem as regras, fatalmente não há tempo hábil para a mudança. Então os partidos já trabalham com a perspectiva de 2022 ser a mesma regra de 2020 na candidatura dos vereadores. O PL acredita que, pela manutenção da atual legislação eleitoral, o total de partidos inscritos no Brasil devem reduzir de 33 para 6 ou 7, o que deve ocasionar a fusão de grupos e a atração de nomes de peso para a sigla. Aqui no Piauí eu acredito que dê para viabilizar no máximo 5 chapas com condição de competir. E o PL, certamente, por já ter um representante federal aqui, por ter 3 deputados estaduais e pela força que é o partido lá em Brasília, nós estamos ontem já nos reunimos, já estamos com esse trabalho de viabilizar a nossa chapa. Já tem um vereador, Leonardo Eulálio, que se prontificou a colocar seu nome, um nome novo para deputado federal. Conversamos com o deputado Paes Landim, que está conversando também com o nosso presidente nacional para também vir ao partido, e outras conversas, entendimentos, nomes novos. Certamente o PL não é um partido que pretende se extinguir pelo seu tamanho, pela sua história, nem aqui no Piauí e nem no Brasil. A nossa meta é aumentar a bancada. Atual segundo suplente de deputado federal, Mainha antecipa que deve disputar mais uma vez uma vaga no Congresso Nacional. Nós estamos trabalhando para disputar o mandato de deputado federal. Nós já tivemos 4 disputas de deputado federal, em 3 ficamos entre os mais votados, não tivemos êxito, exatamente porque não acertamos na questão da coligação partidária. É por isso que há realmente essa preocupação em montarmos o partido, porque com a legislação não basta apenas você ter uma votação expressiva, precisa também de ter uma organização partidária para não ficar no meio da estrada. Mainha tentou, mas realmente não conseguiu lograr êxito nas eleições passadas. Eliezer está bem organizado de olho em 2022. Com certeza, com o fim das coligações proporcionais, as siglas tentam se fortalecer individualmente, internamente, e essa é uma tendência seguida também pelo PL. Destacar que achei realmente interessante esse pensamento, essa perspectiva
do deputado Mainha no que diz respeito à mudança na legislação eleitoral. Ele acredita que essas mudanças maiores, como o retorno das coligações, não são possíveis pelo próprio processo legislativo. Isso teria que ser votado em 2 turnos, nas 2 casas, Câmara, Senado, a aprovação com maioria absoluta até o início de outubro deste ano. O Brasil ainda debate pandemia, vacinação, medidas restritivas, esse é o centro do debate. De repente, para se mudar esse foco é muito difícil. Sem falar que, como o próprio suplente de deputado falou, alguns partidos já fecharam questão. Bancadas grandes já dizem que não querem mudar as regras. Então, as atuais normas que valem, que estiveram vigorando na disputa para vereador ano passado, devem também prevalecer próximo ano para a disputa de deputado estadual e deputado federal. Então, considerando isso, o PL e outros partidos já correm contra o tempo, cada sigla quer o nome mais competitivo, cada sigla quer se viabilizar para realmente entrar de uma forma forte no ano de 2022. Edna Maciel comenta-se até nos bastidores da política que o PL estaria interessado em fazer um convite de filiação a Margarete Coelho, atual nome do Partido Progressistas. Como é que você analisa essa articulação do PL na busca de um 2022 com muito êxito? O partido tem que se articular e deve se articular e vai buscar nomes de grande representatividade, como é o caso da Margarete. Mas não temos notícias dessa possibilidade, né? Ainda. Acho que ainda é cedo. O partido tem que buscar, sim, nomes viáveis, nomes fortes, nomes de peso. Como se comentou aí, as regras não devem mudar, né? E pelo que nós ouvimos agora do Mainha, existe sim essa grande vontade em estar colocando o PL à frente com nomes mais fortes e com conversações, contando com a história do partido, mas ainda falta muito tempo e vamos ver como é que vai se posicionar aí o partido. Ele pode paquerar aí, pode tentar namorar aí com vários nomes de peso, mas vamos ver quais são as coligações, quais são as casadias que devem se fazer aí até lá, para que o partido realmente se fortaleça e apresente uma chapa forte. Na fala de Mayara Martins, eu achei interessante realmente a análise dele de que os partidos políticos devem sofrer esse enxugamento, uma redução muito drástica de atuais 33 para na análise de Mainha caírem para 6 ou 7. E também que achei interessante a análise dele dizendo que ele tentou por muitas vezes uma eleição, mas que ficou próximo, de certa forma, na análise dele. Ele conseguiu um número, de certa forma, até considerável de votos, mas estava na coligação, no partido errado. Será que o PL vai ser o local ideal para ele, para 2022? Mayara, como é que você lê essa situação? Lívia, é uma situação bem delicada, né? Porque eu não acredito num enxugamento tão radical, mas eu acredito que vai haver, sim, um enxugamento da quantidade de partidos, que é um número realmente muito significativo. A gente tem quase 40 partidos aí valendo, né, disputando eleições aqui em todo o país. A gente vê que a viabilidade eleitoral da maioria dessas siglas ela é inexistente, quase sempre as mesmas siglas, né? As mesmas siglas conseguem as vagas aí no Congresso, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Então, muitos partidos que foram criados mais para acomodação, porque não atendia interesse de um ou outro deputado, de um ou outro vereador, e se criou partidos em que a viabilidade política desses partidos não se sustenta, né, mesmo nesse sistema eleitoral que está se propondo, né, aí para as eleições. Também acredito que também as regras não devam mudar nas eleições. A gente tem aí 6 meses até o dia das eleições, né, que possa fazer essas alterações, já que tem o princípio da anualidade, né, as regras para valer. Que fosse o auge. Isso, as regras para poder valer para a eleição seguinte, elas têm que ser aprovadas pelo menos um ano antes das eleições. Então, a gente está aí vendo o Congresso se voltando para a discussão de uma CPI, de vacinação, projetos relacionados à Covid. Então, eu acho que o espaço de tempo para a discussão e eu acho que até falta de interesse também dos parlamentares nesse processo
nesse primeiro momento, que a gente vê muitas ressalvas deles em qualquer tipo de alteração, porque não se chega a um consenso, porque às vezes uma mudança beneficia um ou outro parlamentar, mas não beneficia a maioria. Então, se chegar a uma votação que permita uma aprovação de mudanças de regra, eu acredito que isso não vai acontecer, não. Olhando ainda para 2022, o diretor do DER aqui do estado do Piauí, Castro Neto, até tentou despistar a intenção de disputar uma vaga no Congresso Federal em 2022, mas o discurso do gestor é sempre de prestação de contas e defendendo os projetos que ele realizou no primeiro escalão do governo do estado do Piauí. Nós tivemos um contato com ele perguntando como é que ele se sente já sendo apresentado como nome do MDB nas disputas para 2022 por uma vaga lá em Brasília. Ele tentou despistar, mas de certa forma o discurso não nega. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esse assunto. É a segunda vez que eu já sou secretário de Estado. No governo Wilson Martins, eu fui secretário pela CEINFRA. Então, por coincidência, naquele tempo, eu fui responsável pelas 3 obras mais importantes do Estado naquele tempo, ficaram sobre minha responsabilidade. Quais eram elas? A Coticabana, que estamos nela hoje aqui entregando juntos, a Orla de Atalaia e o aeroporto de São Raimundo Nonato. Então entregamos todas essas obras do aeroporto de São Raimundo Nonato. Eu não concluí, mas deixei tudo pronto e foi a primeira obra inaugurada na gestão seguinte. E hoje, diretor do DR, novamente eu tenho a responsabilidade de tocar as 2 obras mais importantes do nosso estado, que são as duplicações das nossas BR, saída de Teresina. Então como é que o senhor se sente em ser lembrado para disputas eleitorais? Então assim, eu já tenho um trabalho mostrado e assim, para a gente continuar trabalhando tem que entrar na parte da política. Mas eu gosto sempre de deixar separado. Primeiro o trabalho, depois a política. Primeiro o trabalho, depois a política. Eliezer Rodrigues, como é que você avalia o discurso do gestor que, de certa forma, tentou, mas eu acredito que é discurso de candidato? Com certeza, Lívio Galeno, até porque o próprio pai do diretor-presidente do DR, o senador Marcelo Castro, que é o presidente do MDB aqui no Piauí, já confessou, já se declarou à imprensa, dizendo que o seu filho, Castro Neto, é um pretenso candidato a deputado federal. Pré-candidato, digamos assim, em termos mais diretos. Então, a resposta dele já embasa a perspectiva de alguém que tem procurado mostrar um serviço, um resultado prático das suas ações, da sua liderança, da sua capacidade de gestão, para assim se colocar à disposição, apresentar o seu nome para o julgamento da população em uma disputa, no caso, para deputado federal. Acredito que é o que está sendo construído, que o projeto é esse, até porque se associa muito, se alguém teve a oportunidade de ocupar uma pasta importante, como o DR, mostrou um serviço, capacidade de gestão, então isso naturalmente agrega capital político. Em algum momento pode virar sim uma força em uma disputa eleitoral. Vejo como encaminhado nesse sentido o presidente do Departamento de Estrada de Rodagem, Castro Neto. Maiara Martins, como é que você realmente analisa esse discurso de Castro Neto, que lembrou que o trabalho dele não é de hoje, que tem uma história já desde a gestão Wilson Martins e agora, de certa forma, continua à frente de projetos importantes do estado do Piauí. Maiara, a gente pode até, de certa forma, reconhecer aquele discurso da aclamação. Eu estou aqui para servir o povo, mas como o povo quer, eu me lanço candidato. Você percebeu um pouco desse teor de discurso de aclamação? Chamamento. Tem sim, Lívio, tem sim. Ele vem com um discurso que a gente também já está acostumado a ouvir, né? Sempre não querendo, as pessoas, os políticos não querendo se colocar como candidatos para não sair queimando a largada, digamos assim. Mas com pretensões claras e trabalhando para capitalizar sim essas eleições, captar votos aí. Ele herda um capital político muito grande do senador Marcelo Castro, que já tem vários mandatos de deputado e agora está como senador, então não tem concorrência dentro de casa, digamos assim. Então o senador Marcelo Castro, esses votos que naturalmente seriam do senador Marcelo Castro, iria, né, quase que migrar para o filho aí. E ele tem trabalhado, né, fazendo essas obras aí pelo DR. O que ele precisa agora é mostrar mesmo realmente esses resultados, principalmente em duplicação de BRs, que a gente vê aí que é um gargalo muito grande, né, do governo do estado, um gargalo. Então, se ele desafogando esse gargalo aí, ele com certeza ele tem aí uma bandeira bem importante para estar levantando
aqui no âmbito do Piauí, no âmbito dos eleitores. E aí, Lívio Edna e Eliezer, eu até chamo a atenção, eu fico até falando assim, meu Deus, eu tenho medo de alguém da minha família entrar para a política, porque né, quase que é um caminho natural que a maioria se volta. A gente tem vários aí políticos que quando reascendem num cargo, um vereador que quando vira deputado acaba puxando algum parente para ser vereador, esposa, e essas filho, escadinhas, né? Então assim, quase vira um negócio de família, né? Então eu tenho medo também aí de alguém da minha família ingressar aí na política e vai que eu queira ir atrás também. Não, assim não. Maiara Martins, vamos falar mais sobre esse seu medo. De certa forma, quando você fala sobre esse medo de um puxar o outro, de sempre nós observarmos a política, mas essa sua expressão foi muito forte, como um negócio de família, você quer apontar uma falta de renovação dos quadros políticos no estado do Piauí, no Brasil como um todo, eu acredito que é basicamente isso que nós estamos vivenciando. A população está cansada de ver sempre as mesmas propostas feitas pelas mesmas pessoas. Não vivenciamos, em hipótese alguma, uma renovação da política. De certa forma, como você falou, é um puxando um conhecido, um parente que vai ter basicamente o mesmo discurso. Falta essa renovação no cenário político brasileiro como um todo, Maiara? Falta, esse seu medo? Falta sim, Lívio. Mesmo que às vezes a gente tenha uma renovação até expressiva durante as votações, mas são sempre pessoas ligadas a mesma políticos coerência ideológica. Exatamente. E aí mesmo, com ligações mesmo fortes com algum político que já foi detentor de mandato, né? Não estou dizendo com isso que isso desqualifica o trabalho de qualquer um político, né? Mas é uma análise que a gente deve fazer. Então a gente tem às vezes um político que ele só vai ser candidato a alguma coisa e aí meio que inseguro deixa ali para um filho, a esposa, o marido mesmo, né, um sobrinho, ficar com aqueles votos como se guardando, caso não dê certo, eles possam voltar para ele numa eleição futura. Então eu vejo meio que isso, né? A gente vê vários políticos aqui no estado que acabam se sobressaindo em relação ao seu padrinho político, mas que ingressou na política, né, com um apadrinhado político muito forte. Então é uma tendência que a gente vem observando mesmo em nível nacional. A gente tem o próprio presidente da República que tem filhos que são deputados, né? Então tem todo esse caminho que acabou sendo naturalizado. Mas olhando também, é claro, para as nossas casas parlamentares que temos mais intimidade aqui na capital do estado do Piauí, a Câmara e a Assembleia Legislativa. Se nós pararmos para observar, de certa forma, na LEP, por exemplo, nós temos um número bastante reduzido, de aproximadamente 6 parlamentares, eu ainda arrisco os 6, que não tem nenhum tipo de ligação política com nenhum outro parlamentar tradicional, com nenhum outro político tradicional da história do Piauí. Eu partilho do mesmo medo que você, Maiara, que nós podemos estar sofrendo de um círculo vicioso da política que não se reinventa. Eliezer, quando falamos de política, é necessário sempre termos a maior representatividade possível da nossa sociedade. E talvez a representatividade que nós desejamos nem sempre está ligada aos tradicionais nomes que fazem a política do estado do Piauí. É verdade. Agora, se atentarmos aos fatos, Lívio Galeno, essa herança política, ela é uma realidade no estado do Piauí. E até natural também, não é, Eliezer? Se nós observarmos, você citou o exemplo da Assembleia Legislativa, os parlamentares que lá estão hoje, ou já eram políticos de carreira, ou eram filhos de ex-deputados, esposas de ex-deputados, enfim, há realmente uma tradição política arremetida a famílias em cada uma das regiões do Piauí. É como se o grupo fosse fortalecido, sempre liderado por uma família em uma determinada região, e aí em uma disputa eleitoral os votos são sempre agregados para o mesmo grupo, para a mesma família, geração após geração. Enfim, esse tipo de situação precisa ser amadurecido no próprio seio da sociedade. Claro. As pessoas, se acham que isso é inconveniente, é inadequado, devem reagir a isso e não simplesmente ceder, porque nós lembramos aqui que todos são representantes legitimamente eleitos pelo povo. Então o povo tem a sua parcela de contribuição para essa realidade que é presente no estado do Piauí. Se o povo não se incomoda com determinados critérios, com determinada permanência de grupos na política, então o povo também acaba assumindo as consequências disso, dessa falta de diversidade, de uma maior representatividade. Enfim, eu coloco aqui o papel da população
nesse debate, nesse tipo de contexto? Edna Maciel e a população brasileira, de certa forma, já vem deixando bem clara que busca esta renovação. Nós estamos diante do fenômeno Jair Bolsonaro, que foi eleito em um contexto de fuga dessa questão dos nomes tradicionais que colocaram seu nome à disposição nas eleições de 2018. Você acredita, Edna, que nós estamos realmente diante de um fenômeno que deve ganhar corpo aqui no Brasil? A busca por uma renovação dos nossos entes políticos? Olha, a eleição de Bolsonaro, muitos falaram inclusive por todo o trabalho que ele fez antes como deputado, de que ele era um desconhecido e que ele foi eleito pela internet, através de todo o marketing digital. Mas veja bem, voltando ao que vocês colocaram inicialmente, o que foi colocado aqui inicialmente, e eu gostei muito do que o Eliezer falou, a população, o eleitor, é ele que está e que tem que pedir por renovação e fazer por onde. Nós estamos vendo aí em todo o país, nós tivemos eleições, ainda não no número que talvez a população, a comunidade, alguns esperavam, mas nós temos representatividade hoje maior de mulheres, nós temos representatividade maior de negros, nós temos representatividade maior de grupos que não são aqueles grupos tradicionais, né? Então, nós tivemos... Mas no Congresso, não é, Edna? A nível de Congresso Nacional. Isso. Nós temos mais representatividades. Agora, quando a gente cai para a nossa realidade do dia a dia, do interior do Estado e da maioria dos estados, o que a gente vê é que aqueles grupos tradicionais, os nomes, como a Maiara aí estava citando aí do medo dela, né? Os sobrenomes, os nomes, os pesos políticos e as heranças, como o Eliezer citou, elas permanecem. Então, assim, eu vejo, sim, uma vontade de mudança. Por isso, quando eu citei outros grupos, esses grupos que eu citei, a gente vê realmente uma vontade de renovação. Mas o povo tem que expressar essa vontade no voto, independente do partido. Gente, eu estou ouvindo uma interferência, viu? Aqui no meu fone, no meu ponto. Bom, então é isso. O que eu queria colocar para vocês é isso. É que realmente Bolsonaro é um exemplo, né, de mudança, de querer votar contra, né? Também é resultado de todo o marketing, de toda a mídia digital. Foi sim, para mim, foi uma resposta da população, de que eu quero votar, eu quero mudar. Agora, as outras mudanças e as mudanças de heranças, essa coisa das famílias ficarem herdando, porque eu não acho, gente, que uma família não possa ter não possa orientar ou não possa seguir, que o legado não possa passar de pai para filho. Agora, tem que ter, a ideologia tem que ser a prioridade, né? O político, ou aquele que recebe a herança, tem que, depois de votado e eleito, fazer bem o seu papel. Eu acho que falta isso, entendeu? É você realmente cumprir bem o seu papel. Se você herdou politicamente, ou por uma conveniência ou não, você tem que fazer bem o seu papel. E quem tem que decidir, ditar essas normas e gritar por mudança são os eleitores. É a responsabilidade dos nossos políticos também cobrada pelo nosso povo, nossos eleitores. Olha só, gente, a O Dia TV recebeu recentemente a visita do ex-vereador de Teresina, Dr. Lázaro do Patriota. A nossa equipe ele avaliou a gestão do Dr. Pessoa e falou sobre retorno à política da parte dele. Vamos acompanhar o que ele disse sobre esses assuntos e outros mais. Mas a gente percebe que muito tem sido deixado de lado. O atendimento nas unidades básicas de saúde, o próprio combate na pandemia do Covid, a limpeza da cidade. Então há uma certa desorganização, um certo descompasso e serviços públicos essenciais começam a não ser oferecidos e cuidados da maneira como deveriam ser. E a gente torce para que não haja assim uma perca da prestação desse serviço. A população também tem percebido isso, tem reclamado, tem se mostrado insatisfeita com os rumos, né, não sou eu que estou dizendo, com os rumos que a atual administração tem dado à cidade.
A Câmara ela ainda tem um domínio muito grande de grupos, de partidos e de políticos, e que colocam as ideologias e as ideias partidárias em primeiro lugar e deixa o povo em segundo plano. Então, não percebemos uma renovação nesse sentido. Homens e mulheres que vão lá para fazer o dever de casa, fazer aquilo que tem que ser feito, empreender as mudanças que têm que ser realizadas. E eu acho que também a mudança tem que partir do povo, né? Cada um de nós tem que fazer essa reflexão e perguntar que tipo de política que nós queremos e que tipo de política nós queremos e quem é que tem a capacidade de modificar esse painel que aí se apresenta. Então, na Câmara nós não vimos uma renovação de ideias, de princípios e de ética e moral dentro da política, muito pelo contrário. Um ano de trabalho, né? Infelizmente aqui nós temos o costume de começar a política muito cedo, o que é prejudicial para a própria administração pública. Tem um ano de trabalho, ano que vem a gente vai ouvir, e se o nosso nome estiver realmente aí na boca do povo, com certeza a gente não vai se omitir dessa missão. Edna Maciel, ex-vereador Dr. Lázaro, revelando críticas à gestão Dr. Pessoa. Não está satisfeito com a saúde e nem com a limpeza do município, Edna. Aí ele realmente mostrou que vai continuar nessa linha de crítica, né? Falando da limpeza, falando de questões que envolvem a cidade e da saúde. Eu considero que esse é um momento delicado aí que o doutor Pessoa passa, a prefeitura, a gestão, na questão dessas críticas, né? Na questão da avaliação dos políticos e da comunidade. Então é bom observar não só o que o ex-vereador diz, deve ter sua intenção política na sua fala, mas também ver o que a comunidade diz. Ele fez várias pontuações aí que considero até como pontuações boas, vem daquilo que eu estava falando antes. As mudanças vêm do eleitor. Então o eleitor é que tem que observar, ver como é que vai a gestão, e quem for de oposição ou tiver suas intenções para os próximos passos políticos, vai bater duro. Então agora vamos ver aí qual é a intenção aí, né, do ex-vereador nessas críticas que fez. Ao final ele mesmo disse, né, se o nome dele estiver na boca do povo, se candidata. Mayara Martins criticando, então, críticas feitas por Dr. Lázaro, de que a Câmara Municipal de Teresina ainda é de poucos e que trabalha em prol dos mesmos nomes. Só olha para si mesma. Como é que você avalia essa crítica? Ele até falou, né, criticou, disse que há uma ausência de renovação, né, mas aí a gente coloca que a cadeira dele foi renovada, né, então algumas, realmente a gente vem falando da renovação, os índices, os percentuais de renovação nos legislativos de uma forma geral, eles vêm sempre muito baixo, principalmente quando às vésperas das eleições, a gente vem muito escutando um discurso da população de que os políticos são sempre os mesmos, mas a gente acaba elegendo sempre os mesmos, né, então realmente uma renovação pouco expressiva no legislativo de forma geral, mas vem aí um discurso de uma pessoa que acabou não tendo, né, seu mandato renovado. Então, pelo menos a cadeira dele foi renovada. A gente ressalta aqui também, o doutor Lázaro vinha tecendo críticas bem incisivas à administração anterior, ele continua, principalmente nessa área de saúde, por ser médico também, conhecer um pouco dessa realidade que Teresina vivencia e pela saúde de Teresina sempre ser reconhecida nacionalmente pela qualidade e essa fiscalização, ela continua sendo necessária mesmo ele não sendo mais detentor de mandato, ele como popular, ele como cidadão, ele como profissional da saúde, deve continuar fazendo sim essa fiscalização da qualidade dos serviços, que tem sempre pontos a serem melhorados, né? E esse outra coisa que me chamou a atenção no discurso dele é o que a gente acabou de comentar aqui, também relacionado ao Castro Neto, em relação a uma possível candidatura dele no próximo ano. É um discurso, né, que é praxe entre os políticos, de dizer que ainda é cedo, esse ano é um ano para ser um ano administrativo, um ano de trabalho, e ano eleitoral só no próximo ano. Esse é um discurso que todos nós jornalistas aqui, e a população de forma geral, já estamos acostumados a ouvir, e a gente sabe que, paralelo a isso, eles estão sim trabalhando internamente nas suas bases, seus nomes, para fortalecer. Às
vezes a pessoa é picadinha pelo mosquito, né, de um mandato, de poder, e quando deixa ele, sente aquela falta. Então, acredito que aconteceu também aí com o ex-vereador Dr. Lázaro. Ele deve estar, assim, capitalizando seus votos, buscando novamente suas bases, corrigir o que errou, né, nessas últimas eleições que não proporcionaram sua reeleição, para tentar corrigir isso aí e lançar aí seu nome para disputa como deputado, quem sabe, nas eleições do próximo ano. Eliezer, mas as eleições do próximo ano, de 2022, são eleições, ao meu ver, mais desafiadoras, que necessitam realmente de um capital político muito maior, de um investimento financeiro também muito maior, em apostas cada vez mais seguras, visto que estamos diante de uma próxima eleição muito competitiva, que realmente é muito particular e que tem, de certa forma, a sua dificuldade, ao meu ver, aumentada. No discurso de Dr. Lázaro, Eliezer, você percebeu que, de certa forma, um tom de ressentimento? Ele ficou um pouco chateado por não ter sido eleito em 2020? Pode ser, Lívio Galeno, mas primeiramente dizer que esse discurso que ele assume agora é coerente com o seu próprio partido. Lembramos que o Patriota teve um candidato próprio, que foi o Major Diego Melo, e no segundo turno não apoiou ninguém. Ou seja, o Dr. Lázaro hoje, como filiado ao Patriota, ele pode criticar a gestão anterior e a atual gestão e não vai ser mal interpretado por isso. Agora, de fato, as eleições do próximo ano, elas são estaduais. O menor cargo que vai ser disputado é o de deputado estadual. Então, um deputado dificilmente se elege só por uma cidade, só por um município, mesmo que seja a capital. É mais seguro ter uma votação expressiva também em outros campos do estado. O que não temos notícia ainda desse tipo de base para o Dr. Lázaro ou para o Patriota, que é um partido em ascendência, ainda com um discurso mais enraizado à ala de direita, com adeptos praticamente aqui na capital e que ainda busca essa descentralização. Ou seja, se realmente tem uma intenção de disputar um cargo próximo ano, o Dr. Lázaro precisa se viabilizar e já é hora, né? Daqui até o próximo ano, já é preciso tocar no assunto, realmente buscar apoio de lideranças pelo interior, de lideranças aqui na capital, para conseguir capitalizar o que for preciso para entrar de forma competitiva na disputa. Só para a gente encerrar o nosso quadro de hoje, nós recebemos há poucos instantes uma manifestação do vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães, sobre uma decisão judicial que bloqueou recursos da Prefeitura Municipal de Teresina para o pagamento de precatórios. Você confere a manifestação do vice-prefeito nesta fala dele. Essa surpresa de arrancar, de uma hora para outra, 7 milhões, dinheiro que nós estamos usando numa situação de emergência para enfrentar o Covid. Aí eu digo, como é que eu vou dizer para as pessoas, para a mãe, olha, o seu filho não vai ter oxigênio? Como é que eu vou dizer para o filho, eu não vou ter oxigênio da sua mãe, porque o dinheiro do oxigênio levaram? Como é que eu digo isso? Como é que eu falo isso? Como é que eu digo isso? O que é que nós temos que fazer? O que é? O dinheiro já é pouco, já é escasso, Se tem uma dívida de precatório, podemos pagar, mas escolher um outro momento. Esse é o momento de cuidar de vidas humanas, é o momento de cuidar de Covid. Nós não podemos interromper isso. Uma fala exaltada, bastante emocionada do vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães. É destaque agora, neste exato momento, no portal odia.com, que a Justiça determina bloqueio de 6,9 milhões de reais da Prefeitura Municipal de Teresina com o objetivo do pagamento de precatórios de servidores da Fundação Municipal de Saúde. O prefeito de Teresina afirmou que o dinheiro seria usado para ações de combate à pandemia do novo coronavírus, para o pagamento de salários de servidores e para dar continuidade a obras em Teresina. Maiara Martins, como é que você observa esta reação de Robert Rios a essa decisão judicial? É uma reação natural, né, principalmente enquanto vice-prefeito e secretário de Finanças. Então, todo centavo que sai das contas, né, dos cofres públicos, com certeza faz diferença, principalmente num momento como esse. Mas lembrando que esse é um direito dos trabalhadores, não importa em que gestão foi, esses trabalhadores eles têm direito a receber esses precatórios, né, são dívidas judiciais que já tiveram, não tem mais como recorrer, né, já foram ganhos, causa ganha já para esses servidores.
servidores, são direitos que eles deixaram de receber no passado e que estão tentando reaver agora. Então, a gente sabe que o momento que o município está enfrentando também exige aí novos recursos, demanda uma quantidade significativa de recursos para enfrentar realmente essa pandemia. A gente está vendo precisando uma melhoria na estruturação das unidades de saúde de forma geral, de pagamento de servidores também, e chama a atenção aí porque são recursos para ser pago para servidores da saúde, né, precatórios para os servidores de saúde, e que também deixariam de ser utilizados, segundo o vice-prefeito e secretário de Finanças, também vão deixar de ser utilizados na saúde. Então, é uma reação natural, mas também a gente tem que ver que os servidores também estão necessitando desses recursos. Edna, tudo se potencializa na atualidade por conta da pandemia do novo coronavírus. De fato, é justificável essa reação do vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães, mas tudo se potencializa. Todo discurso fica potencialmente mais agressivo ou mais ofendido por conta da pandemia também, não é, Edna? Esse é um momento único, um momento em que todos nós nos sentimos pressionados a tomar decisões, recebemos notícias ruins, mas gestão é isso, né? É gerenciamento de crise. E nós estamos falando de uma decisão judicial que se cumpre. E, infelizmente, é um momento de pandemia e é direcionado ao direito dos trabalhadores da saúde. Então, assim, eles também estão passando por um momento muito difícil, como todo mundo está enfrentando crises por conta da pandemia. É um direito adquirido, não tem o que se contestar, e o secretário Robert Rios tem todo o direito de demonstrar, e até porque acho que qualquer um gestor na posição que ele estivesse, mesmo a gente sabendo que ele tem um gênio forte, sabemos como o Dr. Robert mas ele está simplesmente expressando o que ele tinha que expressar nesse momento. Agora acalmar, sentar e ver o que se vai fazer daqui para frente, né? Afinal, nós temos muito que fazer nesse momento de Covid, e a gestão dele, a pasta dele é fundamental. Tem que manter manejar de outras áreas, né? Já que exatamente. Devem ter alternativas, devem ter opções, e vamos ter que achar, tem que se encontrar alternativas. E nesse momento nós não temos alternativa, temos que resolver mesmo. Agora, se indignar é de direito também. Eu gostei da fala da Edna, viu, Eliezer? Gestão é isso. É a realidade da pandemia, ninguém esperava por ela, ninguém contava com ela. Decisões judiciais também, de certa forma, são imprevisíveis, ninguém espera por decisões judiciais que podem aparecer a qualquer momento. Mas gestão é isso, é ter que dar um jeito e é ter que pagar, visto que é uma decisão judicial. Verdade, não há mais o que se debater, agora cumpra-se. Inicialmente eu torço para que nenhum teresinense, nenhum piauiense deixe de receber um atendimento na área da saúde, se precisar, sendo Covid ou não, mas que esses recursos sejam recompensados de alguma forma, que a saúde pública não fique ainda mais desfalcada, carente. Segundo, acredito que a Justiça levou em consideração uma série de fatores para expedir essa decisão, inclusive embasada no conhecimento do fluxo de caixa da Prefeitura, da capacidade que a Prefeitura tem. Não quero acreditar que um juiz possa ter dado uma decisão dessa de forma inconsequente, sem primeiro saber se a Prefeitura realmente entraria em colapso com o pagamento obrigatório desses precatórios. Enfim, torço pelo equilíbrio, torço para que a saúde não sofra e que também esses atendidos pela decisão judicial, esses servidores que merecem, também não sejam prejudicados. Beleza. Obrigado, boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Edna Maciel, aquele abraço para você, até amanhã. Até amanhã, boa tarde a todos. Mayara Martins, boas férias para você, muito obrigado pela sua participação e até o seu retorno, viu? Obrigado. Obrigada, Lívia, obrigada a todo mundo pela audiência. Política do Dia.